Olá, uma ótima noite para você. Está no ar o programa Nosso Tempo. Você nesse programa vai conhecer a história do Valdeci da Fátima. Ele que veio de uma vida destruída, assim também como a Fátima. E ambos se encontraram. Quando a pessoa tem um histórico de destruição, na verdade, ela sabe que tem um diagnóstico de um problema. E quando esse problema ele é diagnosticado, fica mais fácil para resolver esse problema. Ambos chegaram na terapia do amor com essa condição, mas conseguiram vencer a partir do momento que passaram a ouvir as palestras, colocar Deus à frente e preste bem atenção. Uma história que parecia ser impossível de mudar, mudou e mudou para melhor. Acompanhe a história deles e já voltamos falando sobre esse assunto. Quanto mais eu tentava, mais eu me afundava. Desespero, tristeza, abrange um pouco de frustração, aquilo que você construiu ao longo de anos de trabalho, foi a ruína assim, em questão de tempo. Quando acabou o dinheiro, acabaram as festas? Não acabou as festas porque o dinheiro acabou fisicamente, físico o dinheiro, mas ainda tinha algum resquício de patrimônio. Então eu fui vendendo o meu patrimônio, o que restava, e fui dilacerando com as minhas noitadas. Desculpa, eu entendi. Posso repetir? Se você não quiser... Não, vou falar. Eu acreditava que ele me amava. Eu me senti um zero à esquerda. Eu me senti destruída, completamente arrasada. Me senti assim, como que eu posso explicar as palavras? Eu me senti um nada. Quando eu penso, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu achava que estava tudo bem entre nós. Para o casamento acontecer, eu tive que ter autorização da minha mãe para que isso acontecesse, e foi uma bobagem sem tamanho. Muito jovem, né? Um garoto. Eu estava começando a minha vida, né? Eu estava com 17 anos, uma criança, então eu não tinha discernimento para uma estrutura para um casamento com uma mulher madura. E nesse inteirinho ela acabou ficando grávida, e aí acabamos ficando 5 anos juntos e terminamos porque não dava para continuar. Não tinha amor, tinha carne, vontade, desejo, o que eu trouxe da minha infância. Os meus tios me levaram para a prostituição muito jovem, então com 12, 13 anos eu já frequentava casa de programa, então eu comecei minha vida sexual muito jovem. Eu fui traída pelo meu esposo, meu ex-marido, aliás. Eu descobri, eu já estava casada há 25 anos. E ele foi o meu primeiro namorado. Uma viagem que eu fiz a trabalho, eu coloquei um celular no carro dele. E deixei esse celular gravando embaixo da poltrona. Aí quando eu comecei a ouvir a gravação, que eu ouvi ele pegando uma mulher e indo para um motel, para mim foi completamente devastador, porque no momento que eu estava ouvindo esse celular, eu estava fazendo janta para ele. Olha, eu me considerava uma excelente esposa para ele. Tinha chácara, tinha toda a estrutura, então eu estava ligado com os amigos e eu dizia o seguinte, ó, vamos fazer um churrasco aqui, traz as meninas para cá. Sexo à vontade, bingo de mulher, uma das coisas que a gente fazia muito, né? Contratava lá umas garotas de programa, os amigos reunidos, para fazer bingo de mulher lá e se divertir. Eu tinha conhecido uma garota de programa e eu fiquei, essa aí mexeu comigo.
20 anos mais nova que eu. A mulher perfeita. Os meus 12 anos de noivado acabou, porque eu estava num hotel 5 estrelas, numa cidade, bem longe da onde eu me residia. Quando eu desci para jantar, quem estava na mesa jantando naquele hotel? O irmão da minha noiva com a esposa e as crianças. Não tem mais nada. Literalmente você fica vulnerável. Então entra uma coisa que mexe muito com o homem. Um homem sem dinheiro, sem recurso financeiro, ele se sente a pior criatura da face da terra. E eu morava no último andar do prédio, 12º andar. E o pensamento de morte estava latente na minha cabeça. E aí foi quando eu coloquei essa caminhonete na rodovia e eu acelerei, mas acelerei com tudo que eu tinha direito. E eu vi as carretas, uma ultrapassando a outra na descida. E quando eu me aproximei das carretas, não me pergunte como, eu não sei te dizer, porém eu fui parar no acostamento. E ali eu sentei no chão, motor funcionando, eu sentei no chão ali e chorando. Desesperado, sem saber o que fazer. Porque eu não consegui cometer o que eu queria fazer. A minha quebra entre todas as empresas, aproximadamente 10 milhões de reais. Quebrei emocionalmente, depressivo, ansioso. Cheguei no limite. Quando eu cheguei e ouvi a palestra com os professores, comecei a ter um entendimento diferente do que era relacionamento, do que era casamento, do que era a vida a dois. Sempre o professor frisava muito a questão do caráter do homem em relação à vida sentimental, como ele deveria conduzir um relacionamento a dois. E essa escola, para mim, foi de suma importância. Ouvi no contexto geral, na palestra, que além do caráter, de ter uma boa conduta, do cuidado que o homem tem que ter com a esposa, o carinho, o respeito, procurar trabalhar sempre o diálogo, a importância da conversa dentro do casamento. E isso na palestra é falado com muita frequência. Isso foi trazendo para mim um amadurecimento muito grande. Eu fui aprendendo a cada dia com os professores como eu deveria manter o meu futuro casamento, o meu relacionamento, a pessoa que eu fosse conhecer, que entrasse na minha vida. Eu me refiz em um novo homem, eu acredito nisso, que o que aconteceu comigo foi uma transformação completa. Frequentando as palestras, numa oportunidade, o professor me apresentou o Quero Te Conhecer, a Fátima. Ela entrou dessa forma, que eu vi o perfil dela e aquilo me chamou a atenção. Então eu perguntei para o professor como eu poderia acessar. Eu vi ela com um semblante assim, diferente de muitas pessoas que eu tinha convivido ao longo da minha vida. Um semblante de uma mulher segura, tranquila, isso me chamou a atenção. Cheguei nas palestras totalmente destruída e eu tinha muita vergonha de frequentar as palestras, porque a palavra divorciada para mim soava como um palavrão. Eu falava assim, nossa, eu sou divorciada, mas eu precisava. Não tinha outro plano, não tinha um plano B. O único jeito de eu me curar era através das palestras, porque a hora que eu me restaurasse por dentro, eu aí estaria preparada para conhecer, para seguir em frente, para conhecer uma pessoa e dar continuidade. A primeira vez que a gente conversou, que a gente falou por muito tempo no telefone e a gente decidiu se conhecer. Eu pensei assim, só pelas palavras dele, pelo jeito dele falar. Eu lembro que eu falei assim para uma amiga minha que me acompanhava, falei, Pati, é ele.
É ele a pessoa certa. Entre namoro, noivado e casamento foi 1 ano. Hoje a gente tem uma vida realizada, um casamento maravilhoso. É um homem assim maravilhoso, uma pessoa que eu respeito muito pelo homem de caráter que ele é, que eu admiro muito, que eu amo muito. E hoje eu realmente amo e realmente sou amada. Hoje, como empresário, como um homem que passou as experiências que eu passei, ter um casamento que eu tenho com a Fátima, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse ponto. Então, sou um homem completo. Tenho muito para viver com ela. E fazer ela muito feliz, cuidar sempre dela, porque essa realmente veio da palestra. Eu, muito novo, eu entrei na cocaína e ficava vários dias viciado, invernado na cocaína, né? Usando dias e dias e dias de droga, mesmo tendo uma boa profissão, não conseguia me sustentar por causa do vício. Minha esposa já quis separar, a gente vivia brigando, ela ia para casa do meu sogro, levava o meu filho e eu ficava sem saber que quando passa o efeito, a gente cai na realidade, vê uma situação que não tem saída, então eu comecei a entrar em depressão. E aí eu comecei a planejar a me matar, porque uma vez eu fui pegar meu filho acho que com 2 anos de idade, ele não quis vir no meu colo e falou: pai, por que você é assim, chato? Aquilo foi um baque. Aí eu falei, não tem jeito. Minha vida não tem jeito. E um dia, na madrugada, eu em casa, tinha cheirado 3 dias, não conseguia dormir, tomava pinga para dormir, não conseguia dormir e aquelas vozes aí na minha cabeça. Tira a tua vida, você não consegue, você não vai ter jeito para você. E aí eu fui para a sala, na minha casa, achei a faca, peguei ela na mão, sentei no chão da sala, tinha uma mesa, né, coloquei a faca ali, fiquei olhando para a faca. E aí eu peguei a faca, quando eu direcionei ela ao coração, né, peguei com a mão, e a televisão, a hora que ela estava ligada, eu ouvi uma voz, falei, ei, você, psiu, me chamou. Aí eu olhei para a televisão, para o que você está fazendo agora, que mais que você pensa que sua vida não tem sentido, tem algo que vai mudar a tua vida. Aí eu parei e fiquei olhando ele falar. Ele falou, vou mostrar um depoimento para você agora. Então ele mostrou uma história, um testemunho de um pai de família, mesma situação. E aí depois, no fim, colocou uma cena, ele passeando com a esposa, numa praça, com a criança. E aquilo era o meu sonho. Às vezes, muita gente quer carro, quer dinheiro, quer tudo, mas o que eu queria era o quê? Paz, uma família. Aí acabou a programação, aí eu desliguei a televisão, fui no quarto, fui dormir e eu dormi. Quando eu acordei no domingo, aí eu conversei com ela o que aconteceu e eu falei que eu quero ir na igreja. Ela me deu apoio, falei, então vamos. E dali, nunca mais eu precisei usar droga. Ninguém poderia chegar numa madrugada e me ver ali no ato de suicídio, mas ali houve um homem de Deus, ali houve uma palavra. Hoje eu tenho o prazer de patrocinar essa programação, de ajudar a manter essa programação viva, porque ela salvou a minha vida. Tá vendo? Tudo que ele queria era paz. Tudo que ele queria era andar de mãos dadas com o filho. Tudo que ele queria era poder abraçar a esposa. Mas quantos que têm família? Você tem a sua família. Você criou os seus filhos. Você convive, casou com a sua esposa. Mas você é uma pessoa que não tem esse momento em família. Quando foi a última vez que você sentou na mesa para jantar com eles? No Natal, no Ano Novo? É só 1, 2 vezes por ano? Em datas comemorativas? Em festas? Quando foi a última vez que
você deu um abraço no seu filho, ou saiu junto com o seu filho para conversar, para ter um momento em família. Faz tempo, não faz? Ah, porque você nunca tem tempo, porque o filho nunca tem tempo. Não tem tempo para a família, mas encontra tempo para outras coisas. Desculpa a nossa sinceridade. Esse era o problema dele. Esse era, coloca aqui a foto dele, por favor. Olha aqui o casal. Olha aqui o final feliz. Essa foto aqui, do final do testemunho, em que mostra a família abraçada, não existia. Isso aqui era impossível, ou parecia ser impossível aos olhos humanos. Tá vendo aí? Você acompanhou os dois testemunhos. Tanto o testemunho desse que queria, de fato e de verdade, a bênção na família, como também você acompanhou dois testemunhos no começo do programa. Dois. Um que, através da programação, teve a sua vida abençoada, e também o outro que, por diversas vezes, traiu a esposa. Eu mostrei dois testemunhos no início do programa. Porque tem jeito para você, nesse domingo, 9 horas da manhã, eu quero te convidar para estar conosco na nossa catedral em Guarapuava. Aqui na Padre Chagas, 3.536, no centro, você é o nosso convidado. Vamos começar a reunião clamando. Estamos no propósito de 40 dias. Você pode ver aqui a foto do propósito, do marcador de Bíblia, onde todos os dias estamos lendo um versículo, uma palavra. E eu quero ler junto com você agora a palavra de hoje. Eu quero compartilhar com você essa palavra de hoje, que é uma palavra muito forte que vai abençoar a sua vida. Vamos então a essa palavra de hoje. E lembrando, né, pastor Edilson, que esse propósito se iniciou no dia 1º de janeiro, aonde as pessoas receberam esse marcador de Bíblia, e se você não tem, você pode ainda fazer parte desse propósito, de se colocar em oração e meditar na palavra de Deus todos os dias. São no total 40 dias que nós separamos o momento, se possível, logo pela manhã, para você ler os versículos que aqui estão e assim também apresentar o seu pedido a Deus. Hoje, no 9º dia, nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 31. Você pode acompanhar aí agora em tela cheia para você meditar com a gente nesse propósito do Está Escrito. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 20, diz o texto sagrado: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, diziam: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, diz o texto sagrado, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E no versículo 27, mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra.
e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E no último versículo 31 diz: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E é nesse propósito que nós estamos vivendo todos os dias. Separe um momento como esse aí agora, para você meditar na palavra de Deus. E chegando aqui na nossa Catedral da Fé, que fica localizada na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro da cidade, você também pode receber um marcador como esse e fazer esse propósito do Está Escrito. Graças a Deus, tá vendo, minha amiga? Vale muito a pena você colocar Deus à frente. Vale muito a pena você andar de mãos dadas com Deus para que Ele esteja no controle de tudo. Foi assim que o Senhor Jesus venceu o mal e é assim também que você vai vencer. Tudo para você será diferente. Esse ano é a década da força, onde Deus vai te dar forças para você vencer tudo isso. Nós vamos ao intervalo que fala sobre esse propósito especial do Está Escrito. Eu já queria que você preparasse seu copo com água, porque vamos voltar realizando uma oração em seu favor. Como ser conduzido por Deus em 2026? Foque no princípio. Os primeiros 40 dias do ano com a palavra de Deus na mente. Se os seus pensamentos estiverem alinhados aos pensamentos de Deus, Ele estará à frente em todas as situações. 40 dias do Está Escrito. 40 dias de bênçãos. Procure uma Universal e saiba como participar. universal.org/localizar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu peço, meu Deus, neste dia, em favor da libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação de um mal que tem assolado esta família, esta mãe, este pai, esta avó que ora pelo seu neto, que saiu de casa porque se enveredou com a marginalidade, com o crime, com os vícios. Agora, meu Deus, só o Senhor para colocar a tua mão e transformar esta questão, esta situação, para trazer a verdadeira vida, meu Pai. Quantas são as pessoas que precisam de uma libertação dos remédios, precisam, meu Pai, de uma libertação dos problemas que têm tirado a sua paz, a depressão, a angústia, a opressão, esse mal do século que deprime as pessoas. Quantas pessoas já acharam que morrer seria melhor do que viver. Meu Deus, que ela seja livre deste mal, desse peso, dessa angústia, dessa dor que está no seu peito. Que esta água seja o ponto de contato da fé. E ao beber da mesma, que essa pessoa seja livre deste mal, livre desse vício, livre desta situação que lhe faz infeliz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja liberto pela fé. Graças a Deus. Olha, a libertação vem do alto, vem de Deus. Busque a Ele e com certeza você vai ver um grande milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Pastor Caio, essa pessoa que deseja a nossa ajuda, ela pode entrar em contato com o nosso SOS Espiritual, o senhor que está aí direto do altar, para desabafar, pedir oração, marcar uma visita, porque
é uma forma dela chegar até a igreja ou é uma forma dela desabafar com Deus. Isso mesmo, pastor Edilson, essa pessoa que precisa de uma ajuda, você que está aí sofrendo com a depressão, crises de ansiedade, você que tem um vício e você não consegue vencer esse vício, manda agora o seu nome. Nós vamos acrescentar o seu nome para a oração. Estaremos realizando essa oração em seu favor. Você pode mandar a sua mensagem para esse número que aparece em tela cheia. O prefixo é 42, o número é 9807 4482. Prefixo 42, 99807 4482. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Estaremos de volta nessa segunda-feira, nesse mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe, muita luz, muita paz e até lá. Recolhemos agora as águas do mar. Águas que estão constantemente em movimento. E também o mar, ele não aceita o que é morto. O mar expele o que não tem vida. E eu creio que através dessa água, a sua vida vai andar para frente. E tudo que é morto, tudo que não tem vida, vai ser arrancado da sua vida. Essas águas vão chegar até você.